falando algumas coisas ao teu coração, tu podes soltar aí o teu maior amém, o teu maior aleluia. Estás a ver? Semana passada eu estava a ouvir a Eunice a pregar e estava lá atrás com a bendita a ver se ela adormecia. Às vezes não é fácil, vocês sabem como é que é. E eu estava lá atrás e eu estava a ver a Eunice a pregar e eu assim, fogo, então peraí, mas não há aí um amém, meu, mas não há aí um aleluia, mas não há aí um tipo... Às vezes parece que a igreja... Para mim não é tão fácil ver isso porque estou a maior parte das vezes a pregar aqui, mas das vezes em que eu estava aí, ou na semana passada em que estava aí, eu estava assim, pô, você está frio aqui dentro. E esta igreja tem que estar quente, igreja. Amém. Depois daquilo que Deus fez por nós, já viram como é que são as claques de futebol aí para o jogo? Os cristãos deviam ser a claque mais fervorosa de sempre. Então, sempre que a gente vem aqui à casa de Deus, devia haver um fervor dentro do nosso coração, como se a gente fosse ver a final da Liga dos Campeões, como se fosse o jogo dos jogos, porque é assim, ele já venceu, igreja. Então, sempre que a gente entra pelaquela porta, não interessa qual é a nossa circunstância ou a nossa situação, em Cristo a gente já venceu. Não é em Cristo a gente vai vencer, é em Cristo a gente já venceu, amém. E eu gostava que nós começássemos a caminhar efetivamente como vitoriosos em Cristo, porque nós não somos derrotados em Cristo. E muita gente, a gente sabe que a gente tem a vitória, mas a gente vive na derrota. E eu queria te dizer esta manhã, em Cristo nós somos vitoriosos. E a gente pode caminhar, independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, nós podemos caminhar de cabeça erguida, não pelas nossas obras, mas por causa daquela cruz que está ali. É por isso que eu amo ter aquela cruz ali. Porque sempre que a gente entra, ajuda-nos a relembrar daquilo que Cristo fez por nós. Amém? Hoje nós vamos começar em Mateus no capítulo 11, versículo 28 e 29. E hoje a gente vai começar uma série de algumas semanas em que nós vamos estar a falar sobre valores que geram cultura. Toda a gente pode dizer isso alto? Valores que geram cultura. Toda a gente tem uma cultura em casa, uma cultura no trabalho, uma cultura, se calhar, da forma pela qual cresceu. E o que é a cultura? Simplesmente são um conjunto de valores, de práticas, de crenças que caracterizam um povo, ou um lugar, ou uma casa, ou o que quer, uma organização. Então há uma cultura em cada lugar. Tu tens uma cultura em tua casa, tu tens uma cultura no teu trabalho. E essa cultura é formada de que maneira? É formada de que maneira? Através de valores, de práticas, de crenças. Jesus veio trazer uma cultura do reino dos céus, igreja. Ele veio trazer uma cultura do reino dos céus. Alguma coisa que as pessoas que o estavam a ouvir, elas nunca tinham sequer imaginado que era possível viver da maneira que ele estava a dizer. Quando Jesus vem, ele começa a pregar no Sermão do Monte, ele começa, olha, eu acho que as pessoas não estavam preparadas e hoje em dia, 2025, em Aveiro, no contexto ocidental principalmente, eu acho que há muitas pessoas que não estão preparadas para as palavras que Jesus tem para nos dizer. E nós hoje vamos começar a falar sobre valores que geram cultura, porque há um lugar, há um caminho que nós queremos chegar, assim como há um lugar onde tu queres chegar na tua casa, um lugar que tu queres chegar no teu trabalho, na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida profissional. Há um lugar que nós queremos chegar como igreja. E hoje nós vamos estar a falar de uma característica bem específica da personalidade de Jesus, que se chama humildade. Esse vai ser o primeiro valor que nós vamos falar ao longo destas semanas, que vamos estar a falar de vários valores. E hoje vamos estar a falar do valor da humildade, sobre o que é a humildade. Como é que eu me torno humilde? E essas são as duas perguntas que nós vamos, a partir da palavra de Deus, responder hoje. Então abre aí a tua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou, escuta bem isto, porque são as palavras de Jesus, manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. É interessante porque ao longo da palavra de Deus nós vemos que Jesus, ele diz várias coisas em relação a ele mesmo. Ele diz, eu sou o princípio, eu sou o alfa, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Mas neste caso específico ele está a falar em alguma coisa que tem a ver com algo do seu caráter. E a forma como ele escolhe falar dele mesmo, quando ele está a falar em relação à personalidade e a caráter, é, eu quero que vocês saibam quem é que eu sou. Eu sou manso e eu sou humilde de
de coração. E se nós perguntássemos qual é que é a principal característica, o principal valor, o principal traço de personalidade e de caráter de Jesus, eu acho que fica evidente porque ele próprio está-se a autodenominar dessa maneira. Querem saber quem é que eu sou? Eu sou manso e eu sou humilde. E é interessante porque ele diz, eu sou manso e humilde, mas ele não acaba aí, eu sou manso e humilde de... Então a primeira coisa que eu quero dizer em relação à humildade hoje é que a humildade é uma virtude do coração. Amém, igreja? Nós falamos desde o retiro que nós tivemos, em que nós começámos a falar do caminho para a construção de uma cultura, porque uma cultura é gerada por valores. E se nós queremos viver uma cultura, onde é que é o lugar onde essa cultura começa sempre? Bora lá, igreja, eu sou manso e humilde de... Se nós queremos construir alguma coisa na nossa vida, essa coisa é sempre começada no nosso coração. Do coração vai para a nossa casa, como a gente já viu, da nossa casa vai para a nossa comunidade e da nossa comunidade vai para a cidade. Escuta, Aveiro nunca vai viver nada que nós não estejamos a viver aqui primeiro. Aveiro nunca vai experimentar nada que nós primeiro, enquanto igreja, não estejamos a viver aqui. Porque só vai para a cidade depois dar da comunidade. Escuta uma coisa, esta igreja nunca vai viver nada que tu não vivas primeiro em tua casa. Porque o caminho da construção da cultura começa no coração, mas no coração vai para a casa. Porquê é que algumas coisas não mudam nas nossas casas? Porque há uma coisa que tem que mudar primeiro antes da casa mudar, que é o nosso... Tudo começa no coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu... E Jesus está a dizer, eu sou manso e humilde de coração. Começa cá dentro a humildade, não começa cá fora. Ela extrai cá para fora, como nós já vamos ver, mas a humildade começa dentro do nosso coração e Jesus quer que a gente saiba isso. Escuta, queres saber quem é que eu sou? Eu sou manso e eu sou humilde de coração. A humildade é uma virtude que começa cá dentro. Então, eu quero falar sobre 3 características que formam um coração humilde através desta passagem. E a primeira é que um coração humilde é um coração ensinável. Olha o que é que ele está a dizer antes. Ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam venham e aprendam de mim. Qual é que é a primeira característica de um coração humilde? É um coração que é ensinável. Só que muitos cristãos, inclusive, muitas pessoas, elas não querem aprender com Jesus. Não, Jesus, eu já sei como é que se resolve este problema. Eu já sei este versículo. Eu já sei como é que eu hei de tratar esta área da minha vida, eu já sei como é que hei de tratar este problema no meu casamento, eu já sei como é que hei de tratar este problema no meu trabalho. Quantas vezes nós já nos debatemos com o facto de nós sabermos exatamente uma situação que está a acontecer no nosso trabalho e que há uma maneira de Deus para resolver isso e há uma maneira do mundo para resolver isso. E a gente fica, será que eu aplico a maneira de Deus ou será que eu aplico a maneira do mundo? Alguém já se bateu com isso alguma vez? Eu estou a ver claramente esta pessoa a colocar esta pessoa numa posição em que ela está a ser injusta com ela e essa pessoa vai ser injustamente, se calhar, despedida por alguma coisa que ela, se calhar, nem fez e nós estamos a ver isso. E a gente fica, será que eu devo abrir a boca para dizer alguma coisa e de colocar justiça neste lugar porque o reino de Deus é um reino de... Ou será que eu vou ficar caladinho que é para eu não ser despedido também? Alguém sabe o que eu estou a dizer, igreja? Quantas vezes a gente já ficou ali, será que eu faço o caminho de Deus? Será que eu faço o caminho do mundo? Será que eu faço aquilo que é mais confortável para mim? Ou será que eu faço aquilo que a palavra de Deus está a dizer? E quando nós vamos a Cristo, quando nós aprendemos dele, quando nós começamos a ver aquilo que ele começa a ver e a fazer aquilo que ele começa a fazer, nós começamos a ter um coração ensinável ao ponto de dizer assim, Senhor, ensina-me Deus, porque eu não sei. E sabem qual é que é o problema que há dentro de muitos cristãos, dentro de muitas igrejas? É que eles acham que eles já sabem. Cristo, eu já sei. Eu já sei. Eu já sei como é que se faz. E o coração deixa de estar ensinável. E a partir do momento em que o coração deixa de estar ensinável, esse coração que podia ser humilde torna-se um coração, adivinhem, orgulhoso. Porque esse é o oposto da humildade. É o orgulho. A primeira característica é um coração ensinável. Muitas vezes no coração orgulhoso o que acontece é que nós não queremos aprender com Jesus porque achamos que já aprendemos no mundo. E hoje em dia isso acontece.
Hoje em dia nós temos tanto acesso à tecnologia, tanto acesso a tantas coisas que a gente pode ver. Porquê é que eu vou estar a utilizar o método de Jesus se hoje, 2000 anos mais tarde, já tenho aqui uma série de ferramentas que eu posso utilizar? Será que a maneira de Jesus ainda vale a pena? E eu quero dizer esta manhã que vale, igreja. Nós pensamos, será que as maneiras de Jesus, que os caminhos de Jesus, que as palavras de Jesus ainda interessam 2000 anos atrás? Interessam, igreja. Interessam, funcionam e são o melhor para nós. Isto parece simples e básico, mas é tão difícil de aplicarmos nas nossas vidas. Parece que é tão básico e tão simples nós entendermos estas pequenas coisas. Não, claro, as palavras de Jesus ainda funcionam. Então por que nós não a praticamos exatamente da mesma maneira? Porque o orgulho, deixem-me dizer qual é que é a coisa mais difícil para o ser humano, não se tornar orgulhoso. Está em cada esquina de cada rua. Está em cada esquina da nossa casa. Nós tornarmos-nos pessoas orgulhosas. E deixem-me dizer, o orgulho é o que nos afasta de Deus. E a humildade é o que nos aproxima dele, igreja. E nós conseguimos ver isso claramente quando Adão e Eva pecam. E o que é que eles fazem? Fogem. Escondem-se. E esse é o lugar do orgulho. Quando nós vivemos uma vida orgulhosa, há duas coisas. Queres ver como é que uma pessoa está a ser orgulhosa? Quando ela se esconde e ela foge. Porque quando és humilde, não tens nada a esconder, porque o teu coração está puro. Agora, quando a gente está a viver uma vida orgulhosa, a gente vai fazer exatamente aquilo que eles fizeram em Gênesis. Eu escondo-me e eu fujo. Porque a gente sabe quando a gente está a ser orgulhosos. Amém? A gente sabe quando a gente está a ter uma postura que não vai de encontro à mansidão e à humildade de Jesus. Então, um coração ensinável, ele começa sempre quando nós dizemos que Jesus, tu és o meu professor. E é por isso que nós precisamos dedicar tempo à palavra de Deus, que é para nós percebermos especificamente quais é que são os ensinamentos de Jesus. E há tanta gente que caminha com Jesus e que nunca aprendeu especificamente quais é que são os caminhos dele. Escuta, tu não precisas que alguém faça por isso. Tu podes hoje chegar a casa e começar a ler a Bíblia como tu nunca leste antes. E a dizer simplesmente, Senhor, ensina-me porque eu quero aprender contigo. Está aqui alguém que quer aprender com Jesus? A gente aprende tanta coisa, em tanto lugar diferente. Mas Jesus está a dizer, venham e aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, venham aprender. O segundo problema do coração orgulhoso é que ele muitas vezes ele não quer ser corrigido. Sabes o que é que faz muita confusão dentro da igreja, tanto para o crente como para aquele que não é crente? Eu estava a falar disto há umas semanas com um amigo meu e ele estava-me a dizer assim, André, é impressionante as pessoas que estão dentro da igreja, que são crentes, mas que não são discípulos. E isso fica confuso para quem está dentro da igreja, porque quando a gente vem para a igreja, a gente pensa assim, este é um ambiente seguro, onde toda a gente que está na igreja é um discípulo de Jesus. Não é assim! E ele estava-me a dizer isso e estava confuso. Eu disse, eu chego à igreja e a quantidade de pessoal que diz que é crente, mas que eu olho para a vida e que não tem nada a ver com o caminho da mansidão, da humildade de Jesus, é impressionante, então eu fico confuso. Então fica confuso para quem está dentro da igreja, e olha agora a pior parte, fica confuso para quem está fora da igreja, porque olha e diz assim, eu não vejo humildade nenhuma. O pessoal dentro da igreja fica confuso. O pessoal fora da igreja fica confuso. Porque a igreja ficou cheia de gente que é crente. Deixa-me dizer isto, igreja. A igreja não é para crente. Os demónios creem. A igreja não é para crentes. A igreja é para discípulos. Então toda a gente... Eu já ouvi isso tantas vezes. A igreja é para todos. Não é. Todos são bem-vindos, mas a igreja não é para todos. Não é para todos os que querem continuar a seguir o caminho do orgulho. Está aí alguém, igreja? A igreja é para todos. Não é nada. Quem é que disse isso? Que a igreja é para todos. É para todos aqueles que querem aprender com Jesus. Há muitas coisas que nos colocam a todos nós no mesmo barco. Muitas delas. Sabem qual é que é? Uma delas é nós querermos mudar para ser mais parecidos com Ele. Então aí sim, todos são bem-vindos. Quando nós olhamos para o início da igreja primitiva, Atos no capítulo 5, há um episódio interessante entre Ananias e Safira. Só para nós vermos como é que Deus lida quando o orgulho e o pecado tentam entrar dentro da igreja. O que é que Deus faz? Não é um pastor, é o que é que Deus faz. Sabe o que é que Deus faz? Ananias e Safira chegaram e a igreja tinha uma cultura. Sabem qual é que era a cultura da igreja? As pessoas, vocês sabem, já leram o livro de Atos? As pessoas vendiam tudo e davam aos apóstolos. Vendiam as casas, davam e distribuíam tudo uns pelos outros. E Ananias e Safira chegam à igreja que tem uma
cultura. Está a fazer sentido, igreja? Então eles veem essa cultura, só que havia uma coisa que não tinha mudado neles ainda, que era o seu. Então eles vão e vendem a casa deles e depois quando chegam lá ao pé deles, olha, este é o dinheiro todo que vocês tinham. E eles, orgulhosamente, mentem. E o que é que Deus faz, igreja? Ananias e Safira. Faz o quê? Vocês sabem? Bora lá, o que aconteceu a Ananias e Safira? Deus matou-os, mano! Não foi? Dá aí uma correçãozinha. Diz aí qualquer... Deus matou-os! E alguns podem estar assim, que agressividade, Deus é mau, Não, Deus é justo. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é justo, igreja. Desculpa estar a pregar isso logo de manhã, está aí toda a gente ainda. É que eu sei que este tipo de pregações é o que faz o pessoal sair, mas se alguém quiser sair, está tranquilo. A gente tem que pregar o Evangelho, Monteiro. Aquilo que muitas vezes a gente não gosta de ouvir é só palmadinha nas costas. Não, mano, Deus matou-os. Porque havia uma cultura da igreja que era do reino dos céus. E havia uma cultura do mundo que queria entrar dentro da igreja. E quando essa cultura tenta entrar através da mentira, através do orgulho, Deus matou-os. Tem que haver uma divisão. Igreja, a igreja não é para todos. É para todos aqueles que querem caminhar segundo o caminho de Jesus. E nem todos querem. Eu gostava que todos quisessem. Eu gostava, mas nem todos querem. Então, quem quer dizer assim, eu tenho a minha vida toda errada, está o caos, minha família está o caos, o meu trabalho está o caos, não tenho dinheiro para pagar a renda, não tenho dinheiro na conta, a minha cabeça está um caos, eu já tive pensamentos que eu não queria ter. Todo é bem-vindo, todo é bem-vindo. Queres te arrepender dos teus pecados e entregar a tua vida a Jesus e começar uma vida nova? Não interessa como é que tu entraste naquela porta, bora para a caminhada nova. Agora, quem entra e diz, não, eu já sei. Então, se já sabes... Se já sabe, se já aprendeu tudo o que tinha para aprender com Jesus, força. Então vai viver a tua vida então. Irmão, estás aqui a fazer o quê? A raiz do pecado é o orgulho, igreja. E nós não podemos dar lugar para o orgulho entrar em nós, nem na igreja. Está aí alguém? Então essa é a primeira característica que nós valorizamos na igreja, porque é como Jesus se autodenomina. Eu sou manso e eu sou humilde de coração. Em primeiro lugar, o coração humilde é um coração ensinável. Em segundo lugar, um coração humilde é um coração vulnerável. Isso é uma coisa que muitos de nós não aprendemos a ser na igreja vulneráveis. Porquê? Porque se a gente fosse vulnerável, levava logo uma pancada. O meu casamento não está como devia estar. Não és um homem de Deus. Não és uma mulher de Deus. O filho fez uma coisa que não devia ter feito. Olha para os teus filhos. Legalismo, pim, 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 pim. E a igreja começou a usar máscaras. Sabes o que é quando a gente coloca uma máscara? A gente está a colocar orgulho. Que é para ninguém veja aquilo que nós somos. Ninguém veja a maneira como a gente está. A máscara é um acessório do orgulho. Está aí toda a gente? Nesta igreja nós podemos ser vulneráveis, igreja. Eu não tenho tudo em ordem. Não está tudo como eu gostava que tivesse. Mas há uma coisa, sabe o que é que muda? É que eu estou a tentar aprender com Ele. Eu estou a tentar aprender com Ele. A humildade deve ser o nosso principal traço cultural, foco de oração, fé e prática, porque assim como o orgulho é a raiz de todo o mal e pecado, a humildade é a raiz do bem, igreja. Eu amo olhar para as boas aventuranças e quando eu olho para elas, eu vejo as palavras de Jesus em Mateus 5, no versículo 3, que diz assim, bem-aventurados os... A gente está a falar do quê? Humildade. Bem-aventurados os... Bora dizer todos juntos. Olha agora, porque deles é o reino dos... De quem é o reino? Dos que fazem muita coisa, dos que têm muito talento, dos que têm muitos dons, dos que têm muitas... Não. Jesus está a deixar claro quando Ele começa a pregação dele. Bem-aventurados os humildes de espírito. E eu quero que tu olhes para esta indicação aqui. Porque há sempre uma conexão entre a bênção de Deus e as nossas atitudes e o nosso caráter, igreja. Há sempre uma conexão. Repara, bem-aventurados porque... Bem-aventurados os que choram.
porque serão consolados. Há sempre uma conexão entre as nossas atitudes e entre a bênção de Deus. E eu amo quando ele diz, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Escutem, se há um segredo para a bênção de Deus, alguém quer ser abençoado por Deus? Se houvesse um segredo, uma dica, um truque, está escondido neste versículo, chama-se humildade. Eu gostava que Deus me abençoasse. Eu gostava de ser realmente abençoado por Deus. E quando a gente fala de bênção, a gente não está a falar de questões apenas físicas, financeiras. Deixa isso para o último lugar. Eu gostava realmente de ser abençoado por Deus e de viver uma vida espiritual com Ele que eu nunca vivi. Torna-te humilde. E diz, Senhor, sem ti eu não tenho nada. Eu amo porque na passagem que nós vimos, a última coisa que ele diz antes de dizer humilde de coração, ele diz, porque eu sou manso. E sabem, quando a gente vai lá a Gálatas no capítulo 5 e a gente vê o fruto do Espírito, estão lá 9 pontos, 9 características. Amor, alegria, paz. Sabem qual é que é o número 8 que está lá? Adivinhem lá. Mansidão. E essa é a terceira característica de um coração humilde. Um coração humilde é um coração que é ensinável. É um coração que é vulnerável, mas é um coração que é manso. Agora, o meu coração só pode ser manso se eu vivo cheio do Espírito. Está lá, o fruto do Espírito é um coração que é manso. Então tudo começa quando nós vamos a Cristo. Porque Ele diz no início da passagem, venham a mim. E deixa-me dizer esta manhã, não é só ir a Ele quando eu estou cansado e deprimido. Alguns de nós só vamos a Cristo quando eu estou cansado e deprimido. Tal e qual como está lá. Venham a mim todos os que estão cansados e deprimidos. Mas por dizer todos os que estão cansados e deprimidos, não quer dizer que eu só vou a Jesus quando estou cansado e deprimido. Está aí alguém? Quando eu estiver cansado e deprimido, vou ter com Jesus. Não. Venham a mim todos os que estão. Mas não é só para vir quando estão cansados e deprimidos. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E igreja, deixa-me perguntar, qual é que é o jugo que a gente quer levar? É o jugo dele? É o jugo que nós colocamos sobre nós que mais ninguém colocou? Ou é o jugo que os outros colocam sobre nós? Que jugo? E Jesus está a dizer, escolham. Eu, se fosse a vocês, eu queria tomar o meu jugo. Porque eu sou manso e humilde de coração e eu posso vos ensinar a viver de uma maneira que o mundo não vos pode ensinar a viver. Eu tenho uma paz, eu tenho um descanso, que é assim que ele acaba. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Alguém quer encontrar descanso verdadeiro, igreja? Não é o descanso que uma série pode oferecer. Não é o descanso que um prazer pode dar. É o descanso da vida, porque Ele é a vida, igreja. E tudo começa com Ele. Tudo. Se vocês quiserem tirar uma frase à medida que eu fui estudando esta semana daquilo que eu acredito que é a humildade. A humildade é o lugar da dependência de Deus. É quando a gente para e diz assim, Senhor, eu não sei nada. Tudo aquilo que eu tenho foi-me dado por Ti. E simplesmente quando nós nos tornamos e somos humildes, o que a gente está a fazer é colocar Deus onde Ele devia estar. Está aí alguém? A gente sabe que Deus deve estar, tem que estar em primeiro lugar, mas a gente sabe que há áreas da nossa vida onde Deus não está em primeiro lugar. E quando eu me torno humilde, aquilo que eu estou especificamente a fazer é colocar Deus no lugar onde Ele devia estar, na área da vida onde Ele se calhar não está na minha vida. Se calhar alguns de nós, Deus está na área financeira, está lá em cima, mas na área espiritual não está lá em cima. Ou se calhar na área emocional está na minha vida, ou está lá em cima na minha vida, mas se calhar a minha casa não está lá em cima. E quando nós nos achegamos a Ele e dizemos, Senhor, tudo aquilo que eu tenho depende de Ti, porque a partir do momento em que nós temos coisas na nossa vida que não dependem de Deus, nós tornamos-nos orgulhosos porque achamos que conseguimos controlar o próprio Deus. Sabem porque é que eu acredito que há anos atrás nós víamos muito mais milagres do que aquilo que se calhar nós vemos hoje em dia? Porque eles eram necessários. E agora a gente tem tudo em ordem. Aparentemente. Está comida no frigorífico? Está. Tem dinheiro para pagar a renda? Tem. Então para que é que eu preciso de Deus? Hoje em dia nós morremos e nós vivemos num estado de abundância tal
como as gerações que viveram até há 150 anos atrás, elas nunca viveram. Antes as pessoas morriam todas por escassez. E agora nós morremos por abundância. Nunca houve tantas doenças cardiovasculares, nunca houve tanto stress, nunca houve tanta ansiedade, nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta venda de comprimido. Porque nunca houve tanta abundância. Escuta, igreja, que hoje a gente possa dar um passo atrás na velocidade da nossa vida para nós percebermos assim, eu preciso de viver num lugar de dependência de Deus. Está aí alguém? É aí que esse é o meu lugar. Porque esse é o lugar do humilde. A Bíblia em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, deixa claro, Deus opõe-se ao soberbo, Deus opõe-se ao orgulhoso, mas mostra o seu favor ao humilde. Então, quando eu me torno orgulhoso, eu estou a lutar contra o próprio Deus, igreja. Já viste o que é isso? Nós estarmos a lutar contra Deus. Vivendo numa forma totalmente oposta, simplesmente por vivermos com um caráter orgulhoso. E Tiago está lá a dizer, quando tu vives isso, tu estás a lutar contra o próprio Deus. Então, se Ele é manso e humilde de coração, os cristãos deviam ser as pessoas mais humildes do mundo. Escutem, a humildade devia ser o cartão de apresentação do cristão. Alguém está aí? Quem é que é o cristão? Quem? É o humilde. E eu queria falar desta passagem agora em Filipenses 2:5, porque se calhar alguns de nós estamos aqui e a gente quer ser uma igreja bíblica, quer ser uma igreja espiritual, mas escuta, queremos ser uma igreja prática. Como é que eu me torno humilde? Fazendo o caminho que Jesus fez, que está em Filipenses 2. Há duas passagens principais que a gente viu hoje. Se tu quiseres meditar sobre elas em casa, Mateus 11, foi a primeira que nós vimos, e a segunda que vamos ver agora, Filipenses 2, no versículo 5. Diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. A gente já viu as três características do coração humilde. Bora lá, o coração humilde é o quê? O coração que é ensinável, um coração que é vulnerável e um coração que é manso. Mas agora, a partir desta passagem, vendo o caminho de Jesus para Ele se tornar humilde, qual é que foi o caminho que Ele fez? Está nestes versículos. A primeira coisa que está aqui: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Ele Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se agarrou a esse direito. Queres o primeiro passo para a gente se tornar humilde? Abdica do que tu achas que tu mereces. Abdica do que tu achas que tu mereces. Ele não se agarrou ao direito de ser Deus. E muitas vezes, quantas vezes a gente já não chegou ao nosso trabalho, a gente já não chegou à nossa casa e a gente diz assim: eu merecia que alguém me desse um obrigado. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Eu merecia que alguém me desse uma palmada nas costas, estive o dia todo a trabalhar. Alguém pode dar aqui um obrigado nesta casa? Tu chegas ao teu trabalho, alguém pode dar um café, sendo que nos últimos 2 meses eu andei a dar cafés ao pessoal todo. Porque a gente acha que a gente merece. Mas quando a gente olha para Jesus, Ele não se agarrou àquilo que Ele merecia ser exaltado da igreja. E foi crucificado. Ele era o primeiro e colocou-se em último. Primeiro ponto para nós nos tornarmos humildes: abdica daquilo que tu achas que tu mereces. E ele diz, antes disso, ao invés de tu achares que tu mereces alguma coisa, versículo 7, a si mesmo se... Está lá atrás a dizer, podemos meter esse versículo aí de Filipenses 2. A si mesmo ele se esvaziou. Ele esvaziou-se de si mesmo. Primeiro passo, abdica do que tu achas que tu mereces. Segundo passo, esvazia-te. Muitos de nós ainda temos um coração orgulhoso porque nós estamos cheios de nós. O que é que eu quero comer logo à noite? O que é que eu quero fazer hoje? Onde é que me apetece ir? A que lugar é onde eu quero estar? E basta tu ires para tu veres que o padrão do mundo todo está direcionado para o que é que
tu queres. Porque tu podes ter tudo o que tu queres. Queres o quê? Uber Eats. Queres o que queres comer? Queres carne? Queres peixe? Onde é que tu queres ir? O que é que tu queres fazer? O mundo todo está direcionado para o que é que série é que tu queres ver? Onde é que tu queres ir logo? Queres ir ao Porto? Queres ir a Coimbra? Queres ir a Lisboa? O que é que tu queres comer? O que é que tu queres fazer? Então, o que está dentro da nossa cabeça, o que é que tu queres da vida? O que é que tu queres fazer da vida? O que é que tu queres fazer? Então, toda a direção do mundo é o que é que tu... E a vida e a premissa de Jesus é o que é que Ele quer. Então, nós somos bombardeados do mundo. O que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero? E vamos a Jesus, porque a gente quer ir a Ele e aprender dEle. Venham e aprendam de mim. E Ele diz assim, não. Isso o mundo está completamente errado. Não é o que é que tu queres. Porque tu agora vens e aprendes de mim. Então tudo aquilo que tu fazes parte a partir do que é que Ele quer. Só que a gente só consegue perceber aquilo que Ele quer quando a gente se esvazia. O caminho para Jesus... ir para a humildade, se tornar cada vez mais humilde e deixar-nos esse exemplo, foi, em primeiro lugar, abdica daquilo que tu achas que tu mereces. Eu merecia que alguém me dissesse alguma coisa, eu merecia um obrigado, eu merecia um aperto de mão, eu merecia um abraço do meu marido, dos meus filhos, de alguém da minha família, de alguém aqui na igreja, de alguém no meu trabalho. Eu merecia isso. Não te agarras a isso, meu. Abdica daquilo que tu achas que tu mereces. Sabes o que é que isso vai fazer? Libertar-te, meu. Liberta-te disso. Se nós estamos aqui por achar que nós merecemos alguma coisa, já estávamos todos mortos, igreja. Depois da porcaria toda que nós fizemos na nossa vida. Alguém está aí? Se a gente vai para aquilo que a gente merecíamos estar todos no inferno, caneco. Só não estamos por causa daquela cruz. Amém? Então a gente nunca pode... Se eu começo a pensar o que eu mereço, já está a vir a raiz do orgulho. Não mereces nada, eu não mereço nada. Então tudo aquilo que eu tenho é fruto da gratidão que eu tenho a Deus, porque eu não merecia nada. Não é pelo meu esforço, não é pelas minhas obras, é por causa daquela cruz. Então abdica daquilo que tu achas que tu mereces. Segunda coisa, ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Escuta, a si mesmo se humilhou. E agora é que a gente vai entrar aqui no... É interessante porque todas as versões em português, Ferreira de Almeida, Atualizada, Revista, BPT, NV, todas elas vão dizer que ele se humilhou. Mas quando a gente vai ao inglês, nunca diz humiliated himself. Nunca diz. Diz humble himself. E eu fui estudar o grego, fui perceber como é que em todas as versões em português está a dizer humilhou e como é que em todas em inglês está a dizer tornou-se humilde. Porque humildade e humilhação são coisas diferentes. Está aí toda a gente, igreja? Isto é tão importante a gente entender isso, porque há pessoas que viveram uma vida em que elas se deixaram ser humilhadas a pensar que estavam a ser humildes. Estamos aí todos? E são coisas muito diferentes. Quando aqui está a dizer que ele se humilhou, quando a gente vai ao grego, o grego da palavra que está aqui é tapinô. Toda a gente pode dizer tapinô. É engraçado. Tapinô. E sabe o que é dizer tapinô? Reduziu-se. Significa reduzir. Então, quando aqui está a dizer a si mesmo se humilhou, está a dizer que a si mesmo ele se reduziu. Ele reduziu-se. Escuta, humildade não é tu te colocares debaixo do outro. Humildade é tu colocares o outro em primeiro lugar. Está aí alguém? Humildade não é eu me colocar debaixo. É eu colocar o outro em primeiro. Tal e qual como Jesus nos colocou em primeiro lugar e colocou-se em último e foi para a cruz por nós. Por isso é que em Marcos 9:35, quando os discípulos começam a discutir quem é que é o mais importante, lembram-se disso? Quem é que é o mais importante? Porquê? Porque eles estão a seguir Jesus e a aprender com Ele, mas ainda assim há um traço de orgulho que está neles. Sabes que tu podes estar a seguir Jesus e ainda ter orgulho do teu coração? Está aí alguém? Eu agora sigo Jesus, já não sou orgulhoso. Não, calma aí. Eles estavam a seguir Jesus, mas ainda havia orgulho no coração deles. Eles ainda queriam ser os mais importantes. Porquê? Porque eles ainda estavam a seguir Jesus, mas com os olhos nos padrões do mundo. E no mundo o que é que conta? O que é que vale? Quem é o mais
importante. Quem é o que tem mais autoridade? Isso é o que conta. E Jesus vai, e olha o que é que Jesus faz. Marcos 9, 35. Venham e aprendam de... Olha o que é que ele vai fazer. Sentando-se, imagina este cenário. Jesus sentando-se. Jesus chamou os 12. Ei, venham a mim. Venham aí. E vai começar a ensiná-los. E diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E ele começa a virar o chip deles. Não, a gente está a seguir Jesus, mas o nosso padrão ainda está no mundo. Jesus, a gente quer ser os mais importantes. Jesus, quando tu fores para o teu reino, eu e o meu irmão queremos estar um à tua esquerda e outro à direita. E Jesus, vocês nem sabem o que é que vocês estão a dizer. Porquê? Porque o padrão deles ainda está no mundo. Escuta, igreja, quantos padrões, nós que estamos aqui, que somos discípulos de Jesus, quantos padrões na nossa cabeça ainda estão no mundo, igreja? A gente está a querer seguir Jesus, só que nós precisamos de ir e de aprender dele, tal e qual como ele está a fazer aqui com os discípulos. Não, vocês estão-me a seguir, mas o vosso padrão ainda está lá. E eu quero perguntar a cada um de nós que está aqui esta manhã, quantos padrões do mundo ainda estão na tua cabeça? Fruto do teu passado, fruto do mundo, fruto da família onde tu cresceste, fruto dos trabalhos onde tu passaste, fruto dos países onde tu viveste. O que é que ainda está na tua cabeça que não se assemelha nada à mansidão e humildade do coração de Jesus? Está a fazer sentido para alguém? E nós vamos orar daqui a pouco para que todas essas coisas sejam substituídas pela verdade da palavra dele. Sim, Senhor, se ainda há alguma coisa em mim, se ainda há orgulho no meu coração que me leva a viver uma vida de aceitação porque o mundo promulga isso, eu acho que nós estamos a viver naquela parte, naquela altura do mundo, em 2025, onde é aquela altura quando Satanás está a tentar Jesus e ele leva lá ao cima do monte. Lembram-se disso? E quando ele diz assim, tudo isto te darei se me adorares. Tudo! As aplicações todas, a comida toda, as mulheres todas, tudo o que tu quiseres, eu te darei se me adorares. E hoje em dia parece que a gente tem tudo. Quase como se o discípulo já não precisasse de Deus para viver. Se Deus saísse da tua vida, como é que tu saías hoje daqui? Só para a gente perceber realmente aquilo que a gente valoriza, igreja. Se Deus saísse da nossa vida hoje, Bíblia, show. Não podes ter Bíblia agora. Alguns de nós, se calhar, saímos daqui e parecia quase que seria, se calhar, indiferente. Está a fazer sentido para alguém? A Bíblia é uma coisa importante na minha vida, mas se calhar não é assim uma coisa tão importante que me fizesse. Agora, se fosse, olha, vais ficar como a gente ficou em janeiro, 21 dias de jejum, só a água. Ai, o pessoal ficava já aqui deitado, nem saía. O que é que realmente nós valorizamos, igreja? O que é que realmente é importante para nós? Seguir uma vida onde a gente segue os caminhos dele. Porque sabem o que é que nós vamos pensar quando a gente chegar ao final da nossa vida? Todos aqueles que estão aqui, nós vamos fazer essa pergunta. Será que eu vivi para a glória de Deus? Independentemente da forma como for estar a tua família, o teu trabalho, a tua conta bancária e todas essas coisas. Sabe o que é que vai satisfazer o nosso coração no final da corrida, quando a gente chegar lá à frente? Será que eu vivi uma vida realmente para a glória de Deus? E deixem-me dizer, eu quero chegar ao final da minha vida e dizer, eu vivi. Com defeitos, com falhas, decisões certas, decisões erradas, mas cheguei ao final da vida e eu vivi uma vida para a glória de Deus. Alguém quer dizer isso quando chegar lá? Nós vamos orar por isso. Eu queria chamar o grupo de louvor e dizer uma última coisa que é a minha oração para a nossa igreja. É mais fácil nós tornarmos humildes perante Deus do que perante uns pelos outros. É que tornar-me humilde perante Deus, fogo, é Deus. Deus. Agora, uns perante os outros tornarmos humildes. Oh, espera aí, tu és mais pecador que eu. Eu meter-me aí último, para tu seres o primeiro. Fogo. Eu meter-me aí último, para tu seres primeiro. Olha, o teu casamento está pior que o meu. Olha com caneco. Os teus filhos portam-se piores que os meus. Esse irmão aí, eu colocar-me aí último para este irmão que está aqui ser o primeiro. Opa, espera aí. Mas olha o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Efésios 4, versículo 2. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Como é que o amor é manifestado na igreja? Através de 3 coisas.
modéstia, humildade e paciência. Tu queres ver um coração humilde que ama? Vê 3 coisas. 3 coisas. Vê se a pessoa é modesta, vê se a pessoa é humilde e vê se a pessoa é paciente. Porque essa, segundo a palavra de Deus, Efésios 4, versículo 2, é a forma como o amor de Cristo é evidenciado em nós. Através da modéstia, da humildade e da paciência. Tranquilo. Foi só uma fita. Estás vivo, Ale? Salva de palmas para o Ale aí, pessoal. A humildade com Deus, ela só é notada para com Deus quando ela é evidenciada pelo outro. Então não adianta a gente dizer, não, eu sou humilde perante Deus, mas pelo outro, se eu não coloco o outro em primeiro lugar. Deixem-me fazer esta pergunta. O que é que acontecerá à nossa igreja? O que é que acontecerá à nossa família? E o que é que acontecerá a Aveiro se nós começarmos a viver como mansos e humildes de coração? Eu pergunto isso. Se nós aprendermos com Ele e formos a Ele, a cada manhã, eu gostava que esta semana, todos nós que estamos aqui, no nosso tempo de oração, todos nós fizéssemos essa oração a nível individual. Senhor, se ainda há orgulho no meu coração, que ele seja afastado no nome de Jesus. Ajuda-me a ser manso e humilde como tu, porque deixem-me dizer, esta humildade só é possível ser vivida de uma maneira, com Cristo em nós. Então, à medida que nós nos achegamos a Ele e que nós formos cantar estas próximas canções, eu gostava que tu, no teu lugar, tu refletisses sobre isso. Que tu tirasses estes 5 minutos, 6 minutos, e que tu perguntasses ao Senhor, Senhor, há alguma área da minha vida onde eu esteja a ser orgulhoso? E se calhar pode ser o teu casamento, se calhar pode ser no teu trabalho, se calhar pode ser na procrastinação que tu fazes contra ti mesmo. Se calhar pode ser no controle em alguma área da tua vida, mas faz essa pergunta ao Senhor e deixa aquele som do teu coração. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que os nossos corações se tornem corações humildes, Pai. Ensináveis, Deus. Vulneráveis, Pai. E mansos, Deus. Porque é esse que Tu és, Deus. Senhor, em nome de Jesus, como nós lemos em Filipenses 2, ajuda-nos a esvaziarmos de nós mesmos, Pai. A reduzirmos-nos e a colocar-te a Ti no trono que é Teu, Deus. O trono é Teu, Senhor. Nós queremos habitar e viver no lugar da Tua dependência, Senhor, e viver a verdadeira humildade, aprender de Ti, Senhor, caminhar nos Teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, se há aqui alguém hoje cujo orgulho tem afastado de viver o propósito que Tu tens para ele, que isso seja hoje cortado e que essa cadeia seja quebrada no nome de Jesus, Pai. E que a Tua humildade venha revestir cada um dos nossos corações que aqui está. Vamos tirar 5 minutos para refletir na presença dEle. Amém. Junto ao poço está